Então, aqui, ó, o inositol, né, nós vimos aí que ele leva à produção, quer dizer, grande parte, na estrutura dele, você tem um ácido araquidônico, que é importantíssimo, um ácido graxo que dá origem aos chamados eicosanoides. Então, você para pensar, todos os processos inflamatórios têm a ver com prostaglandina, com leucotrienos. Então, assim, o ácido araquidônico, eu não coloquei aqui leucotrienos, mas aqui, além de prostaglandina, tem os leucotrienos importantíssimos para o sistema imune. E todos produzidos a partir do ácido araquidônico. Então, células de defesa, células endoteliais, células musculares lisas, apresentam esse metabolismo desse fosfolipídio, que é importantíssimo, tá? Em termos patológicos. Em termos fisiológicos, nem se fala, gente. Em termos fisiológicos, a agregação das plaquetas para evitar sangramento, que aí tem a ver com tromboxana. A2, tem um M aqui errado, gente, o que é isso? É A2, tem um M ali, isso aí foi erro de digitação. Tromboxana tem a ver com as plaquetas. Prostaglandina e prostacyclina são substâncias que dilatam os vasos. Então, tem a ver com a manutenção de fluxo dos tecidos. Então, por exemplo, para você manter o fluxo sanguíneo para os rins, tem que ter prostaglandina, tem que ter prostacyclina. Então, assim, eles são produzidos de forma fisiológica para manutenção de fluxo. Então, olha a importância do ácido araquidônico e olha a importância desse ácido que é produzido a partir de fosfolipídio. Então, você pega o fosfolipídio de membrana, quebra, produz o ácido araquidônico, que é um ácido graxo, né? Você separa lá o ácido graxo, e metaboliza esse ácido graxo em substâncias que são importantíssimas, né? Prostaglandina, por exemplo, semestre que vem a gente vai estudar, é a indutora da febre. Então, quem provoca a febre é a prostaglandina. Quem causa contração uterina é a prostaglandina. Então, ela tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom dela é fluxo sanguíneo, o lado ruim é dor, febre, né? Cólica menstrual, ninguém merece, é prostaglandina também, né? Tá bom? Então, assim, apesar de ser difícil da gente memorizar quais são os fosfolipídios, esse aqui, o inositol, o fosfatidil-inositol, ele é um dos mais importantes, e tem a ver também, se vocês olharem a parte de baixo ali, com os segundos mensageiros, que eu falei com vocês, olha, às vezes você tem lá uma substância que atua na superfície da célula, um hormônio, ou um neurotransmissor. E lá dentro da célula, você forma um segundo mensageiro. E o segundo mensageiro, ele é produzido a partir do fosfolipídio, que é o PIP2, né, o fosfatidil-inositol 4,5-bisfosfato. Então, você produz 2 segundos mensageiros aí, o IP3 e o DAG. Então, eles são importantíssimos para que as coisas funcionem, para os hormônios funcionarem, né, para você ter determinadas ações no seu corpo, tem que ter a produção dessa substância dentro da célula, que é produzida a partir do fosfolipídio, tá bom? Bom, agora, depois que nós estudamos esses fosfolipídios, nós vimos aqui que existe também fosfolipídios que não têm glicerol. Porque aqueles que a gente comentou agora eram todos derivados do glicerol, glicerofosfolipídios. Então, tem a estrutura do glicerol. E aí eu comecei a falar para vocês, aqui eu não dei tudo, né, gente? Eu acho que foi isso, né? Esses fosfolipídios que são derivados da esfingosina. Então, aqui uma estrutura é uma amina, é um álcool aminado que chama, né? Álcool aminado é uma estrutura que tem o grupamento amino, tem hidroxilas, né? Então, um álcool orgânico aminado. E a partir da esfingosina você produz outros compostos, né? Que são fosfolipídios também, de membrana, inclusive, mas são fosfolipídios que não tem glicerol, tá? E aí eu mostrei para vocês o seguinte, ó, com a esfingosina, se você adicionar um ácido graxo na esfingosina, você tem a ceramida, aqui, ó. Então, as ceramidas, né, que são famosas, na verdade é só um esfingofosfolipídio, que é uma esfingosina unida a um ácido graxo. Isso é uma ceramida, né? E se você unir mais um composto a essa estrutura, essa ceramida, aí você produz outros esfingofosfolipídios importantes para as membranas, principalmente membranas neuronais. Então, aqui, ó, se eu pegar a ceramida e acrescentar, por exemplo, olha aqui, ó,
a esfingomielina, tá? Desculpa, esfingomielina. O fosfatidilcolina. Estão vendo aqui embaixo? Fosfatidilcolina. Então, se você acrescentar fosfatidilcolina, não é fosfatidilcolina, não. Como é que é o nome aqui, gente, que eu escrevi? Fosfatidil é o fosfolipídio. É fosforilcolina. Fosforilcolina. É porque, assim, você pegou a estrutura do fosfolipídio aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo o primeiro? O primeiro ali tem o glicerol, 2 ácidos graxos e aquele grupo ali, ó. Fosfato, oxigênio, 2 carbonos e grupamento amino. Essa parte em vermelho é chamada de fosforilcolina, tá? Então, se você reagir essa fosfatidilcolina com aquela ceramida lá, aí você transfere esse grupo aqui, colina, fosforilcolina, para esfingosina, para ceramida. Então, vocês reparem aqui, ó, 2 carbonos e nitrogênio ligado a 3 carbonos, tá? Então, compara aqui, olha só. Olha a estrutura aqui embaixo, tá vendo? Que é o fosforil, né? Olha lá. Com os carbonos e, aqui, ó, os 2 carbonos, o nitrogênio ligado a 3, tá vendo? Então, ele veio lá da fosfatidilcolina. Então, fosforilcolina. Então, quando você une esse grupo aí na estrutura desse tipo de fosfolipídio, você forma a esfingomielina. A esfingomielina, ela é importantíssima para a formação das bainhas de mielina. Então, vocês já devem ter ouvido falar nas bainhas de mielina, né? Só tem um detalhe aqui, gente, esse arquivo aqui está desatualizado. Eu vou colocar o outro. Esse aqui tem um outro aqui que eu acrescentei. Deixa eu pegar um novo aqui, gente. Eu acho que lá no Canvas, eu tenho que ver se aquele que ele tá lá, acho que ele não tá atualizado. Eu acho que é esse que tá no Canvas, professor. Deixa eu ver. Esse aqui tem 16, tá vendo? 16 slides, ó. Aqui, ó. Olha, tá faltando essa parte aqui, tá vendo? Deixa eu trocar o do Canvas. Eu atualizei depois. Que esse aqui tem 12. Não mudou nada, não, só acrescentou. É porque, como eu falei com vocês, essa aula aqui eu não tinha dado para as outras turmas. Porque não tinha dado o tempo, né? E agora eu acrescentei para a turma de vocês. Pronto. Já acrescentei um novo lá, tá? Bom, então, olha só. A esfingomielina, que a gente sabe que participa das bainhas de mielina, né, que é importantíssima aí. Não sei se vocês já viram a parte de condução saltatória com a Fernanda. Já ouviram falar disso? Que semestre que vem a gente vai estudar isso na Fisiomédica 1. Mas já ouviram falar de neurônios, condução saltatória? Já sim, André. Já, né? Então, vocês viram, por exemplo, a bainha de mielina, ela funciona como um isolante elétrico. É como se fosse a capa do fio, né? E essa bainha de mielina faz com que a condução do impulso nervoso fique mais rápida. Então, para você ter, por exemplo, movimentação, né? Os neurônios que levam a informação para a sua musculatura voluntária, isso é tudo mielínico. Todos têm bainha de mielina para que você tenha movimentos rápidos. Então, a condução do estímulo tem que ser rápida, né? Então, nós temos essa bainha de mielina, formada a partir da esfingomielina. Aí, repara o seguinte, a esfingomielina, ela tem que ser produzida e degradada constantemente. Para você manter a bainha de mielina, é importante você produzir e é importante você degradar. Então, existe aqui uma enzima chamada esfingomielinase, que degrada, tá? E aí, você degrada aqui, pega a esfingomielina, olha aqui, ó, a estrutura dela, tá aqui, ó. Aí você tira o grupo fosforil, então a esfingomielina tira o grupo fosforil e ceramida. Aí você tirou o fosforil, ficou só essa estrutura aqui de ceramida, né?
Aí depois você vem com a enzima ceramidase, e aí você libera a esfingosina e o ácido graxo. Então, é uma forma de você metabolizar, né? Vários compostos do nosso corpo, eles sofrem o que a gente chama de turnover. Turnover, né, é uma renovação. Você tem isso para proteínas, você tem isso para várias estruturas, onde você degrada aquela estrutura mais antiga e forma uma nova. Então, você está sempre renovando as estruturas, as proteínas, recompondo, né? E aí, eu preciso dessa enzima. Agora, as pessoas que nascem com doenças genéticas, com redução dessa enzima, da esfingomielinase, elas podem ter a criança, né? Ela pode nem sobreviver. Então, dependendo da atividade que você tem dessa enzima, da esfingomielinase, você começa a acumular essa esfingomielina dentro dos lisossomas. E então vai dar uma doença lisossomal, quer dizer, um processo de acúmulo lisossomal, isso acaba afetando a célula e destruindo a célula, tá? Então esses acúmulos, né, que a gente chama de doença de armazenamento lisossomal. Porque lembra que o lisossoma é uma estrutura da célula que degrada estruturas intracelulares, né? Então é importante que você degrade a esfingomielina, para justamente você, inclusive, reutilizar. Então, você degrada para reutilização, para a produção de mais novas. Então, uma criança que nasce com essa deficiência, ela tem a doença de Niemann-Pick, aí você tem tipo A, tipo B. A tipo A é a mais grave, porque como a deficiência, ela é gravíssima, onde o percentual da enzima, a atividade da enzima é muito baixa, os neurônios são muito alterados. Então, não é quer dizer, vários tecidos podem ser alterados, mas os neurônios são alterados demais, né, com essa doença. E aí você tem, às vezes, o óbito antes de 3 anos de vida da criança, tá? Então, tem hepatomegalia, esplenomegalia, lesões do sistema nervoso. Já na criança que nasce com um percentual de atividade um pouco maior, então, às vezes, você não chega a lesar o sistema nervoso, mas pode lesar o fígado, pode lesar o baço, medula óssea. Então, em função dessa esfingomielina, está acumulando nos lisossomas, e aí você vai comprometer a função da célula, acaba, né, você tendo aí as lesões de células e de tecidos, tá? Essas não são as únicas doenças de armazenamento, não, tá, gente? Nós temos, quando vocês forem estudar patologia, existem várias doenças de armazenamento, onde você produz uma substância e depois não consegue degradar, né? Então, por exemplo, glicogênio é uma. O glicogênio, ele tem que ser formado, degradado. Então, existem doenças onde a pessoa não consegue degradar o glicogênio. E aí você vai tendo esse acúmulo que vai lesando os tecidos, tá? Bom, agora, um outro detalhe. Nós comentamos de glicerofosfolipídios. Esfingofosfolipídios, tá? Então, quando fala assim, glicerol, fósforo, grupo fosfato, e a parte de lipídio, ácido graxo. O outro, esfingo, da esfingosina, fósforo e fosfato, né? Lipídio, que você tem um ácido graxo. Agora, repare, nós temos aqui alguns compostos chamados gliceroesfingolipídios. Tá faltando fósforo aí, tá vendo? Não tem o fosfato. Então, existem fosfolipídios, na verdade, assim, lipídios, que não tem a parte de fosfato, mas eles têm lá a esfingosina, que é a estrutura aí do esfingofosfolipídio, né? Então, o que acontece? Esse composto aqui, ó, glicoesfingolipídios. Então, vocês estão vendo a ceramida, que é a esfingosina com ácido graxo, mas não estão vendo o fosfato. E ligado aqui na esfingosina, você pode ter um carboidrato. Então, dependendo do carboidrato, se for um monossacarídeo, galactose ou glicose, você vai formar o que a gente chama de cerebrosídeos, tá? Então, esses cerebrosídeos são importantes para as membranas plasmáticas também, principalmente neuronais, né? Principalmente do sistema nervoso central, e também participam de sinalização, tráfego de membranas, então, assim, transporte de membrana, então, eles fazem parte das membranas plasmáticas e têm uma participação nos transportes e na sinalização extracelular, tá? Então, são cerebrosídeos.
Então, o cerebrosídeo, ele é formado por uma ceramida, ou seja, esfingosina com ácido graxo, e um monossacarídeo, que pode ser a galactose ou a glicose. Agora, existem também, além dos cerebrosídeos, os gangliosídeos. Aí está mais no sistema nervoso periférico. Então, os gangliosídeos, você tem a ceramida ligada com um oligosacarídeo. Então, não seria um mono, a galactose, a glicose, mas um oligosacarídeo, tá? Então, esses gangliosídeos, cerebrosídeos, são importantíssimos. Eles devem ser produzidos e degradados, fazem parte das membranas, tá? A gente não pode falar que são fosfolipídios, porque não tem o fosfato, tá? Mas são glicolipídios, tá? Então, os glicolipídios, eles são importantes também para o sistema nervoso central, para o sistema nervoso periférico, tá? Então, vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. Esfingolipidoses. Eu comentei agora há pouco daquela doença de armazenamento, né? Nós temos aqui também outras doenças de armazenamento, só que aqui não seria só a esfingomielina. A esfingomielina é uma, né? É um tipo, aquela de Niemann-Pick, né? Cadê Niemann-Pick? Não, como é que é o nome? É Niemann-Pick, né? Que é a da esfingomielina. Agora, olha aqui. Olha a quantidade de deficiência genética que nós temos aí, lisossomais, né? Onde você tem deficiência de enzimas lisossomais para degradação de um determinado gangliosídeo, cerebrosídeo, então são as mais variadas, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, características dessas esfingolipidoses. Acúmulo do esfingofosfolipídio. Mas qual, professora? Uai, pode ser um glicolipídio, pode ser aquele lá, um cerebrosídeo, que você tem lá uma galactose, uma glicose, ou pode ser um de oligosacarídeo, que é um gangliosídeo. Então, eu tenho uma deficiência genética de uma enzima que degrada. E dependendo da enzima, eu tenho uma doença. Então, vocês estão vendo os vários nomes, olha só. Tay-Sachs, Gaucher, Fabry, ou Fabry, Sanhoff, leucodistrofia metacrófica, doença de Krabbe, de Farber e de Niemann-Pick. Então, são inúmeras doenças genéticas, tá? Claro que são raras, mas podem acontecer. E aí, para você descobrir que a criança nasceu com essa doença, tem que mandar para um estudo genético, né? É caro? É, mas é possível? Sim. Então, quando você tem lá, desconfia-se, né, que a criança está tendo aí um excesso, né, um acúmulo de substâncias, então, às vezes, eles mandam para fazer um estudo genético para ver que enzima é essa. Então, seria assim, claro, para fazer um diagnóstico desse aqui, não é fácil, ainda mais no SUS. Muito mais, no SUS é difícil demais. Mas se você tiver aí na rede particular, se você tiver num convênio, então, assim, o pessoal vai pesquisando até achar. Não é fácil, né? Por isso que tem pessoas especializadas em doenças genéticas. Porque aí você tem a pessoa especializada nisso, o médico especializado em doenças genéticas, para poder investigar que doença é aquela ali, tá? Então, não é um diagnóstico simples para um clínico. Ele tem que encaminhar, às vezes, para um geneticista, né? Para ele ver que doença que é essa, tá bom? Então, olha, o acúmulo, a falta das enzimas lisossomais provoca um acúmulo desse esfingolipídio, seja ele um glicolipídio, né? Com cerebrosídeo ou gangliosídeo, aí dependendo se é monossacarídeo ou oligosacarídeo, e provoca degeneração do sistema nervoso em função desses acúmulos, né? E muitas vezes a morte prematura da criança. Tá bom? O que tem aqui embaixo? Está escrito o quê? Morte? É isso mesmo que eu falei, né? Tá. É porque a faixa fica em cima, eu não consigo ler. Mas é isso mesmo. Perguntas? Então, assim, eu não vou pedir para vocês decorarem esses nomes, pelo amor de Deus, tá, gente? Tem muita doença genética. Mas sabendo que as doenças lisossomais são essas doenças onde você tem deficiência de enzimas que degradam ou um esfingofosfolipídio ou um esfingolipídio, que pode ser o esfingofosfo ou esfingolipídio, dependendo se tem o fosfato, né? Tudo bem?
Acabei lipídio, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso passar para outro assunto? Hello! Cadê vocês? Professora, surgiu um tanto de slide aqui, eu estou copiando. Mas tá tudo certo. Esses do último, né? É porque essa parte realmente não tinha no Canvas, não. Tanto que na que você fala assim, não, eu não acabei ainda, eu tô assim, mas lá no slide acabou. Não, é porque depois eu atualizei. Porque ficou faltando. A gente não tinha visto esse esfingosina, né? E para outra turma eu até cheguei nessa parte final aqui. E aí a gente já iniciou o outro, né? A outra aula que é de álcool. Né? Então, quero saber se eu posso finalizar, então, botar um ponto final nos lipídios e vamos passar para outro assunto agora, o metabolismo do álcool, que é muito importante. Podemos? Podemos, professor. Então tá. Qualquer outras dúvidas vão surgir no estudo dirigido, tá? Que eu já coloquei lá, para a gente discutir antes da prova. Falar nisso, quando que é a nossa prova? Não é semana que vem, não é? É. Pior que é, né? Semana que vem tem prova? Dia 10 de abril. Isso, professora, dia 10. Ah, então tá. Então a gente já tem aí o estudo dirigido para vocês fazerem, para a gente tirar a dúvida antes da prova, né? Eu já postei o estudo dirigido de fosfolipídio em diante. A matéria dessa próxima prova, eu postei agora, Débora. Você olhou, não? Não tá lá, não? Deixa eu ver. Ó, aí eu, hein? Eu acabei de colocar esse trem aqui. Peraí que vou colocar de novo, peraí. Vamos ver. Tem vezes que eu mando colocar, ele não coloca de cara. Tá. Agora com certeza tá? Dá uma olhada, Débora. Não, Juan. Lembrei disso ontem. Deus do céu, ainda tá faltando atualizar a nota da metade da turma e eu não consegui fechar esse trem. Prometo, vocês não vão ficar sem. Tá? Eu vou tomar vergonha na cara e atualizar esse trem, tá? Vamos lá? Metabolismo do álcool agora. Olha, o álcool, gente, vocês vão estudar álcool em várias disciplinas. Eu até fiquei sabendo que o professor de IRCE, do terceiro período, estava tratando sobre esse assunto também, né? Mas o aspecto social, o tratamento, como é que você aborda um paciente alcoólatra, né? Então, assim, vocês vão ter vários pacientes que têm alcoolismo, né? A gente considera como doença, tem que ser tratada, né? Não é simplesmente uma falta de vergonha na cara, né? A pessoa está bebendo, então, a partir do momento que a pessoa se tornou dependente químico, a coisa complica. Porque enquanto a pessoa não é dependente, a pessoa, ela pode parar. Agora, o problema é a partir do momento que ela se tornou dependente químico, você tem alterações neuronais, alterações no sistema nervoso, né, em produção de neurotransmissores, receptores, e isso acaba impedindo que a pessoa consiga ficar sem o álcool. Então, a pessoa ela tem uma dificuldade muito grande de ficar sem o álcool. Então, quando a pessoa entra em dependência, se ela não consumir, ela pode, dependendo do grau de alcoolismo que ela tem, ela pode ter delírios, alucinações, convulsões na abstinência. E antes disso, ela tem uma ansiedade, gente, uma insônia, uma irritabilidade, agressividade, que são em função das alterações que vão acontecendo no sistema nervoso. Então, o uso crônico, né, do álcool causa um processo que a gente chama de tolerância, né, onde a pessoa ela começa a beber muito, gradativamente, e gradativamente o álcool vai perdendo o efeito. Professora, tem a ver com aquela P450 que a gente estudou? Tem, também.
mas não é só isso. Então, existem alterações neuronais, né, não estou falando assim de lesão, degeneração do sistema nervoso, não, isso também acontece. A questão é, você muda a neuroquímica do sistema nervoso, então você muda a produção de determinados neurotransmissores, a produção de determinados receptores, e com isso você muda a neuroquímica do sistema nervoso. Então, na hora que a pessoa fica sem o álcool, ela fica no estado que ela não dá conta, né? No mínimo, agitação e insônia, no mínimo. E pode acontecer coisas piores, né? Então, isso tem que ser tratado? Tem que ser tratado. Não adianta você simplesmente falar assim, não, vai para a igreja, vai orar que você para de beber. Para, gente, não, também não é assim. Às vezes, o negócio está tão grave que a pessoa não consegue. Sem uma medicação, sem algum tratamento, ela não consegue parar, porque a neuroquímica foi afetada do sistema nervoso. Não é só um problema social ou emocional. Tem uma questão química envolvida, tá? Bom, então, o álcool, ele vai ser um problema para muita gente e vocês vão tratar desses indivíduos, né, dessas pessoas que consomem muito álcool. E é claro que, assim, eu conheço casos de pessoas que pararam do nada de beber, que eram dependentes e pararam, mas não é todo mundo que consegue, não. Eu sei porque eu sou dependente químico da nicotina, então eu sei o quanto que é difícil você sair fora de uma dependência. Eu já tentei várias vezes com medicação, e agora, a última vez eu conversei com o meu médico, ele falou assim, André, vamos partir para uma outra agora, medicação e acupuntura. Eu falei, então tá, então vamos, né? Porque só a medicação não está ajudando, estamos com a medicação e a acupuntura. Então, é difícil? É muito complicado. Tem pessoas que conseguem, às vezes, trocar uma dependência por outra. Sai da dependência do álcool, passa para o exercício. Sai da dependência do álcool, passa para a comida. Essa para a comida é difícil, porque a pessoa vai ficar obesa, né? Mas a gente vê, você tem que ter alguma forma de ativar as vias de recompensa sem a substância. Então, por exemplo, se você vai tirar a nicotina do seu corpo, vai tirar o álcool do seu corpo, que é uma fonte que traz prazer e bem-estar, você tem que ter outras fontes de prazer e bem-estar. Então, você tem a religião, a fé, o exercício físico, a alimentação, alguma coisa que você tenha que buscar para suprir essa via de recompensa que não vai ser mais ativada pelo álcool, pelas drogas ou pela nicotina, tá? Então, é um problema que vocês vão lidar diariamente e vocês têm que entender a parte bioquímica. Então, por exemplo, vocês vão ver a parte farmacológica, vocês vão ver a parte fisiopatológica, né? E o metabolismo, de que forma que o álcool é metabolizado e de que forma que o álcool afeta o metabolismo das outras substâncias. Isso é importante, tá? Então, a gente pode, semestre que vem, a gente cita, a gente mostra e comenta sobre os efeitos do álcool a nível de sistema nervoso, né? Na farmacologia, vocês vão ver o efeito do álcool em termos de medicamentos, só que a gente vai citar alguma coisa aqui também, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Como é que o álcool é metabolizado? Nós temos aqui 3 possibilidades de metabolismo. O metabolismo pela álcool desidrogenase, que corresponde aí a mais ou menos 90% do metabolismo do álcool que foi consumido. Então, aquele álcool que foi consumido, vamos pensar numa pessoa que bebeu de forma aguda, tá? Então, 90% do álcool é metabolizado pela álcool desidrogenase. E 10% pela P450. E menos de 2% pela catalase. Então, no total, assim, a gente colocou aqui lá, 90% de um, 10% do outro, sobrou nada, professor. É mais ou menos. Então, menos de 2% do álcool que você consumiu é metabolizado pela catalase, graças a Deus. 10% aproximadamente pela P450 e o restante pela álcool desidrogenase. Agora, o consumo crônico pode mudar um pouco isso. Né? No consumo crônico, a gente sabe, por exemplo, a gente já até estudou isso na via das pentoses. Quando eu falei das enzimas P450, enzimas microsomais, lembra essa história? Que a gente estudou as enzimas microsomais? Essas enzimas P450, CYP3A4, CYP2D6, CYP1A2, são as enzimas que metabolizam várias substâncias, metabolizam o álcool, metabolizam os medicamentos, metabolizam substâncias endógenas. Então, o fígado
usa essas enzimas para metabolismo e para eliminação dessas substâncias. Então, a P450, a gente viu que a dependência dela de NADPH, que você, para metabolizar as substâncias, né, dessas enzimas do retículo endoplasmático liso, não estou falando das mitocondriais, a P450 não é a mitocondrial que eu estou me referindo às do retículo endoplasmático liso. Essas enzimas dependem de NADPH, ou seja, via das pentoses, né? E todo dia você tem metabolismo de muita coisa via P450. Aí o que acontece? Quando a pessoa bebe, ela induz a P450. Então, o álcool, ele é um indutor dessas enzimas, significa que você vai aumentar a quantidade de enzimas que você tem e vai aumentar até a atividade delas. Diga, Yuri. Diga lá. Ah, professora, então, tipo, se a gente está consumindo NADPH, significa que a gente está estimulando via da pentose para produzir NADPH, porque ele está sendo... Não, pera. Você falou errado aí, o seu raciocínio. Se a gente está consumindo NADPH, não, se a gente está consumindo álcool. Isso, se a gente está tá. Então repete a pergunta, vai lá, o raciocínio. Desculpa, se a gente está consumindo álcool, significa que a gente está estimulando via das pentoses, não é? Não, necessariamente. Como assim? É porque eu estava pensando, por exemplo, em casos de algumas doenças, o efeito do álcool no complexo PDH, por exemplo. A gente vai ver isso. Ele é inibido. Obrigado. A gente vai chegar lá, o complexo PDH vai ser inibido. Mas, assim, inicialmente a gente tem que pensar que essas enzimas são importantes para o metabolismo de muitas coisas, inclusive do próprio álcool, e elas são induzidas. Então, se a pessoa bebe de forma crônica, é óbvio que a capacidade de metabolismo hepático dessa pessoa vai aumentando. Então, às vezes, a gente começa aí com 90% do álcool sendo metabolizado pela álcool deshidrogenase e 10% pela P450. E conforme o tempo vai passando, como você aumenta a quantidade de enzimas, né, aumenta o retículo endoplasmático liso do hepatócito, com essas enzimas, às vezes aumentando. Então, às vezes você passa a ter aí 30%, 40% do álcool que foi consumido, metabolizado pela P450, tá? Mas, inicialmente, o grande problema é o excesso de álcool. Então, por exemplo, se você bebe muito de uma vez, você satura a via da álcool deshidrogenase, ou seja, você tem lá 50 enzimas. Você bebeu tanto que você já usou as 50. Não tem mais enzima para usar. Você bebeu muito de uma vez só, muito rápido. Então, o que te sobra? P450. Então, conforme a pessoa vai bebendo muito, ela satura a primeira via de álcool deshidrogenase, e a segunda via, cada P450, vai sendo ativada. Cada dia mais, cada dia mais. Então, ela passa a ser uma via importante para o metabolismo do álcool. Tá? Vamos lá. Prof. Sim. Rapidinho. Bom dia. Bom dia. Você fala que o álcool é um indutor das enzimas P450. Indutor no sentido de aumentar o número de enzimas ou no sentido delas ficarem mais potentes, vamos dizer assim, dessa forma? As duas coisas. As duas coisas. Você pode aumentar a atividade dela e aumentar a quantidade. Então, a pessoa passa a ter uma quantidade bem maior de enzimas. Não são todas que são ativadas. Então, dentro do grupo de P450, nós temos várias CYPs, várias enzimas chamadas CYPs, e o álcool, ele induz grande parte das CYPs, mas não todas, tá? Então, a gente tem aí algumas que são muito induzidas, outras são menos induzidas, mas você acaba tendo uma quantidade maior de determinadas enzimas. E isso, gente, aumenta a capacidade de metabolismo hepático. Então, quando vocês pensarem num etilista, num alcoólatra, ele chegou lá, vamos supor, você está no hospital. Aí ele chegou em surto, tá? Ele está lá, agressivo, e está tentando bater em todo mundo. E aí você vira, pede para os enfermeiros, os técnicos, segurarem ele, fala, injeta um benzodiazepínico, injeta um calmante nele. O calmante faz cosquinha. Não funciona. Ele não cai, ele não dorme. Por quê?
por causa da quantidade de enzima P450 que ele tem. Que na hora que o benzodiazepínico, o calmante, chega no fígado, o fígado metaboliza rápido. Então, várias substâncias são assim, a capacidade de metabolismo hepática dele fica tão alta que ele acelera demais o metabolismo, não faz efeito, não chega a fazer efeito no sistema nervoso, tá? Vou dar um exemplo para vocês, não sei se eu já tinha comentado alguma coisa com vocês sobre isso, não? Não, né? Diz que sim, diz que não. Já falou sim. Já comentei de um caso de uma moça que estava bebendo muito e ela teve um quadro alérgico? Não. Esse não. Não? Pois é. Esse foi mais recente, eu fiquei sabendo. Era uma jovem, tá? Jovem assim, menos de 40 anos, 30 e poucos anos, né? E começou a beber muito, bebendo todo dia. Aí, um certo dia, ela teve um quadro alérgico, ela entrou em contato com uma substância e desenvolveu uma alergia no corpo todo. E aí ela foi, né, sabendo do quadro alérgico, foi de cara, tomou antihistamínico, né, bloqueador da histamina, tomou os mais potentes, ou seja, tomou lá Polaramine, Fenergan, que são aqueles que causam muito sono. Quem já tomou Polaramine sabe, dependendo da quantidade que você bebe, você fica até grog, né, com Polaramine. Tomou Polaramine, tomou Fenergan, tomou corticoide, que o corticoide diminui a produção de histamina. Não fez efeito. Pra vocês terem uma ideia, a pessoa tomou uma dose a mais do que a recomendada dos dois antialérgicos, do Polaramine e do Fenergan, que seria uma dose para a pessoa dar uma apagada, dormir mesmo. A pessoa não conseguiu dormir, não teve sonolência, e o quadro alérgico não melhorou. Tipo assim, melhorou um pouco, mas não resolveu, né? Então, assim, para vocês entenderem que são vários fármacos que podem ser alterados. Então, às vezes, a gente vê casos, assim, de alcoólatras, inclusive eles têm um risco maior de infecções oportunistas, né? Devido à redução da atividade do sistema imune. Aí você tenta tratar com um determinado antibiótico. Você prescreve um antibiótico, você, olha, você vai usar aqui durante 7 dias, tá? Vai resolver. Quando você vai ver, não resolveu, ele continua com a infecção. Vai ver como é que o cara que tomou, você tomou antibiótico certinho? Tomei sim, doutor, tomei na hora certinha que você mandou. Você tomou a dose certa? Eu tomei a dose certa na hora certa. Então, o cara tomou antibiótico ali 7 dias. Não resolveu. Não tratou a infecção. Mas por quê? Porque o metabolismo hepático dele está aceleradíssimo. E aí, inclusive, metaboliza o próprio antibiótico. Então, dependendo da infecção, do antibiótico que você prescreve, não faz efeito, tá? Agora, com o passar dos anos, 15 anos, 20 anos bebendo, aí a coisa vai mudar. Porque não é só uma questão de você ativar o metabolismo, você vai lesando o fígado. Aí a coisa vai mudar, porque conforme você lesa os hepatócitos, a sua capacidade de metabolizar vai cair. Então, quando vocês encontrarem aquele alcoólatra, que ele relata o seguinte, eu tomo uma dose de pinga e você já fica tonto. Se o cara bebe uma dose de pinga já fica tonto, né, ou vira e mexe tem intoxicação por alguma substância, é porque o fígado dele já não está metabolizando. Já tem uma lesão hepática tão grande ali que as funções hepáticas estão alteradas, e uma das funções é eliminação, metabolismo e eliminação das substâncias. Então, vocês vão encontrar alcoólatras nessa fase de metabolismo acelerado, e aqueles já numa fase mais tardia, onde o metabolismo está totalmente reduzido, né, em função das lesões hepáticas, né, porque vai degenerando os hepatócitos, né, eles vão sofrendo necrose, e por mais que você fale assim, professor, mas hepatócito regenera, mas não dá tempo, gente, não tem como, você não consegue, porque a lesão é diária, então você não consegue fazer uma regeneração do tecido hepático, tá? Vamos só começar aqui, eu vou dar um intervalo, tá, gente? Então, olha só, no citoplasma da célula, o álcool, ele é metabolizado da seguinte forma. Então, eu preciso aqui da enzima álcool desidrogenase
e aí você vai reagir com NAD+, olha aí. Então, vou fazer uma oxidação, vou tirar elétrons do álcool, tá? Vou doar esses elétrons para o NAD+, isso no citoplasma, vou formar NADH e acetaldeído. Então, isso é muito importante. Durante o metabolismo do álcool, você forma NADH, tá? Você consome o NAD+, e forma NADH. Professor, então a gente já pode supor que pode faltar NAD+ para a via glicolítica? Pode supor isso, né? Que você está produzindo NADH, então pode supor que às vezes você vai faltar o NAD+ para a via glicolítica. Então pode ser que no hepatócito você não tenha a via glicolítica tão ativa, porque não está tendo NAD+. O NAD+ está sendo consumido pelo metabolismo do álcool. Beleza. Aí o acetaldeído, que é produzido, inclusive ele é tóxico, pode participar das lesões celulares, as lesões do sistema nervoso, as lesões hepáticas, pancreáticas, tem a ver, em parte, com acetaldeído. Então, esse acetaldeído, ele acumulando, ele realmente pode provocar lesões, tá? E a gente tem uma situação também, esse excesso de acetaldeído deixa a pessoa com náuseas, vômitos, né, dependendo da quantidade, rubor, a pessoa fica com a pele mais vermelha, né? Que mais? Agitação, irritabilidade. Então, o excesso de acetaldeído também pode trazer essas reações, né? Que a gente vê a pessoa com rubor, né? Náuseas, vômitos, agitação, irritabilidade. Bom, vamos voltar aqui. Ó. O acetaldeído, depois que ele é produzido no citoplasma, ele é transportado para a mitocôndria. Na mitocôndria, ele também reage com NAD+. Então, você vai tirar elétrons de novo, só que agora a enzima é a aldeído desidrogenase, e ela vai retirar elétrons de novo, vai transformar isso aqui em acetato, o acetaldeído em acetato, e vai formar NADH. Então, olha o que eu estou fazendo. O que está acontecendo na minha mitocôndria? Eu estou também com NADH lá dentro. Eu estou usando o NAD+ da mitocôndria e produzindo NADH. Lembra que nós estudamos no mês passado as lançadeiras? E eu falei com vocês assim, olha, gente, NAD do citoplasma é NAD do citoplasma, NAD da mitocôndria é da mitocôndria. Você não tem transporte de um lado para o outro de NAD, não. O máximo que você faz é transportar elétrons. Então, se a gente for fazer esse raciocínio, a gente vai ver o seguinte. Se eu estou consumindo NAD+ do citoplasma, e está sobrando NADH, os processos que acontecem no citoplasma, que dependem de NAD+, não vão acontecer. Se eu estou tendo excesso de NADH dentro da mitocôndria e estou depletando, usando NAD+, as reações químicas que dependem de NAD+, na mitocôndria não vão funcionar. Vocês já estão vendo para que lado que eu estou indo, né? Então, esse excesso de NADH vai ter uma série de consequências. Querem um intervalo antes das consequências? Querem perguntar alguma coisa antes disso? Ô, prof, rapidinho. Repete, por favor, você falou que o excesso e o uso de NADH na mitocôndria, as reações químicas que vão necessitar dela já vão ser afetadas. E a Sim. outra, você disse qual? O NAD+? Não, aí é o seguinte, ó, tanto no citoplasma quanto na mitocôndria, o raciocínio é o mesmo, Bárbara. Todas as reações químicas que dependam de NAD+, vão ser afetadas. Então, se eu tiver lá, por exemplo, via glicolítica no citoplasma, ela vai ser afetada porque não vai ter NAD+. O NAD+ está sendo consumido no metabolismo do álcool. Se você for pensar em mitocôndria, quais são as reações que a gente tem lá na mitocôndria? Por exemplo, transformar piruvato em acetil-CoA. Depende de NAD+? Depende. Transformar, metabolizar acetil-CoA no ciclo de Krebs. Depende de NAD+? Depende. Nossa, então eu vou ter dificuldade de transformar piruvato em acetil-CoA, vou ter dificuldade de transformar acetil-CoA, quer dizer, no ciclo de Krebs, vou ter dificuldade. Porque eu não vou ter, eu vou consumir o NAD+, da mitocôndria também, vai ter excesso de NADH. Esse excesso de NADH, gente, ele vai afetar as enzimas, lembra que ele pode inibir atividades enzimáticas, né, esse excesso, porque é como se falasse assim, sua célula está com muita energia. Se você tem muito NADH, você vai ter muito ATP. O NADH não é usado na produção de ATP. Então, o álcool está fornecendo ATP para aquela célula.
Você está bebendo e está tendo ATP em função do álcool. Então, a sua célula está sinalizada, ó, tem muita energia aqui, vamos parar esses processos aí. Para que via glicolítica? Tem álcool. Para que acetil-CoA? Para que ciclo de Krebs se tem álcool? Não precisa. Entenderam a história? A pessoa tem energia, né? Bom, vamos fazer um intervalozinho, voltamos para a gente entender as vias que vão estar sendo alteradas aí, como que elas vão estar sendo alteradas e as suas consequências, tá bom? Vamos lá comer alguma coisa? Quanto tempo de intervalo, prof? São 8h22, né? 35? Pode ser 8h35. Fechado. Tá bom?